Queridos, abra sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, capítulo de número 20, versículo 15 a seguir. E Jaziel disse: dai ouvidos, ó todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobe pela ladeira de Ziz, e os acharei no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis que pelejar. Parai, estais em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Quantos podem dizer amém? Queridos, os irmãos orem por mim, viu? Porque às vezes o carro pega e às vezes não pega. Permita, pastor. Às vezes o carro pega e às vezes para pegar dá trabalho. Glória a Deus. Então, queridos irmãos, está aqui esse texto sagrado que fala sobre a vitória que Deus dá a Josafá sobre os seus inimigos. Josafá foi um rei que agradou ao Senhor. A Bíblia diz que ele fazia o que era bom aos olhos do Senhor. Porém, como todo cristão, na nossa vida tem altos e baixos. Tem hora que nós estamos pegando o céu com a mão, mas tem hora que a fé desaparece. E Josafá, ele fez algo que não foi agradável ao Senhor, porque Josafá fez um pacto com Acabe, e isso deixou o Senhor triste com ele, né? Vamos dizer assim. E diz o texto sagrado, irmãos, no capítulo de número 19, que após se cumprir ou acontecer aquele pacto, quando ele volta, a Bíblia diz que Deus manda lá para Josafá, rei de Judá, diz que quando ele voltou em paz à sua casa, a Jerusalém, Jeú, o filho de Anani, o vidente, lhe saiu ao encontro e disse ao rei Josafá: devias tu ajudar o ímpio e amar aqueles que ao Senhor aborrece? Por isso virá contra ti grande ira da parte do Senhor. Então a gente aprende aqui que toda ação tem uma reação. Quando a gente pratica as coisas boas, automaticamente as coisas boas vêm também. Mas quando a gente pratica alguma ação que não é do agrado do Senhor, com certeza depois a gente vai pagar o preço. E diz o texto sagrado, né, ainda continuando, que ainda o profeta, o vidente, disse ao rei: contudo, boas coisas se acharam em ti, porque tiraste o bosque da terra e preparaste o teu coração para buscar ao Senhor. Como eu disse, ele era um homem temente, fazia o que era bom aos olhos do Senhor, porém, na sua trajetória aconteceu esse desastre e Deus manda lá o vidente e diz para ele. Aí no capítulo de número 20, onde a gente leu, diz que depois disso, depois dessas coisas, veja o texto, capítulo 20, versículo 1, que depois disso os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns das montanhas, né, dos amonitas,
diz que vieram a peleja contra Josafá. Então alguns vieram e lhe deram aviso. É claro que uma notícia boa às vezes demora a vir. Às vezes ela vem de jegue, me permita a expressão. Mas quando se trata de uma notícia má, ela vem de avião a jato. E hoje é mais rápido, né? Que tem um zap. Ela vem de zap. Aí quando abre já... A velocidade da luz, como o companheiro está dizendo aqui. Não é assim? E a Bíblia diz que vieram logo e deram aviso a Josafá. E diz o texto sagrado que quando ele ouviu aquela mensagem que vinha contra ele, aquelas nações, a Bíblia diz que ele temeu na base. Há notícias, irmãos, que nos faz temer, que nos faz ter medo. Mas esta noite eu quero vos dizer que você serve um Deus que está acima de tudo e acima de todos, não é? E Deus é especialista em pegar as coisas ruins e fazer ficar boa. Quando você faz as coisas, irmãos, às vezes mesmo errando, mas quando você faz com um bom propósito, Deus tem misericórdia e muda a situação. E esta noite eu venho da parte de Deus para dizer para você nesta noite que Deus vai mudar a situação. A Bíblia diz no capítulo de número 2 e versículo de número 21 do livro de Daniel, que ele muda os tempos e as horas, remove o rei e estabelece rei, dá sabedoria aos sábios, ciência aos entendidos, conhece o que está em treva e com ele mora a luz. Ele conhece o passado, o presente e o futuro. Ninguém pega Deus de surpresa. Aleluia. Glória a Deus. Ele está a um passo da nossa frente. Louvado seja o nome do Senhor. E se você está aqui, quem sabe choroso, né? Por alguma dificuldade, por algum problema, eu venho da parte de Deus dizer para você que Jeová está na frente. Descanse no Senhor. E diz que quando ele ouviu aquela palavra, aquela mensagem, ele temeu na base, mas a Bíblia diz, veja o versículo de número 3. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou um jejum em todo Judá. Ele buscou o caminho certo. Quem busca a Deus, irmãos, com sinceridade, não fica decepcionado. Ele pôs-se a buscar, e além do mais, ele apregoou um jejum. Jejum é essa prática que parece, pastor, que está sendo esquecida no nosso mundo. São poucos hoje os que jejumam, né? Mas Josafá, ele apregoou a toda a nação para jejuar, para buscar ao Senhor, né? Porque não há problema, irmão, que Deus não resolva. Não tem multidão que ele não abata. Amém, queridos? Ele tem anjos que trabalham ao nosso respeito. Os anjos são ministradores para ministrar a favor daqueles que hão que herdar a salvação. Bendito o nome do Senhor. Observe que naquele caso de Senaqueribe, ele diz que um anjo só, ele matou 185 mil. Mas Deus não tem só um anjo, Deus tem legiões de anjos. Amém, queridos? E diz o texto sagrado que ele apregoou o jejum, e sucedeu que após o jejum que ele proclamou, Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor, como também todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. E diz o texto que Josafá, irmão, pôs-se em pé no meio da congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais,
Porventura não és tu Deus dos céus? Pois tu não és dominador sobre todo o reino da gente? Na tua mão não há força, não há poder, e não há quem possa te resistir. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Porventura, nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo Israel, e não deste a semente de teu amigo Abraão, que é teu amigo para sempre? Aleluia. E nela habitaram e edificaram um santuário em teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, peste, fome, guerra, nós nos apresentaremos a ti nesta casa, e tu nos ouvirás e nos livrarás. Ei, o lugar certo é este aqui. Me permita, queridos, porque tem gente que às vezes deixa o tempo para ir atrás de profecia, para ir atrás de disse-me-disse. Porque tem lá o profeta. Irmãos, Deus fala aqui. Deus fala usando a criança, Deus fala usando um jovem, Deus fala usando um ancião, porque aqui é o lugar dele se revelar. Certamente o rei Josafá estava se lembrando daquela promessa que Deus fez no capítulo de número 14, por ocasião da inauguração do templo, quando digo do capítulo de número 7, do capítulo de número 7, quando diz o texto sagrado, irmãos, que acabando Salomão de fazer a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo que Salomão tentou fazer na casa do Senhor e na casa do rei, prosperamente ele efetuou. E diz o texto no versículo número 12, que o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus, e se não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo, mas se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Vire para o seu irmão e diga assim: você está no lugar certo. Aqui é o lugar de Jesus falar. Aqui é o lugar dele se revelar. Aqui é o lugar dele abençoar. Glória ao nome de Jesus. Aqui ele fala. Aqui ele batiza com o Espírito Santo. Aqui ele renova a promessa. Glória ao nome de Jesus. Quantas vezes, irmão, nós vemos para o templo, às vezes cabisbaixo, desanimado, mas quando chega aqui ele fala e a gente sai daqui um gigante. Aleluia, porque aqui ele fala. Não vá atrás de profecias por aí não. A verdadeira profecia, irmão, é a palavra de Deus. Não é que eu não creio em profecia, eu creio tanto que sou abençoado. Eu estou aqui através de muitas profecias que Deus me fez, de muitas promessas que Deus me fez. Porém, irmãos, a maior profecia está aqui, a palavra do Senhor. Bendito o nome do Senhor. E certamente o rei Josafá estava se lembrando desta promessa que Deus fez. Quando Salomão inaugurou o templo lá, Deus desceu e disse assim: olha, se o povo se humilhar e buscar, o segredo da vitória, irmão, é buscar o Senhor. O segredo da vitória é se humilhar,
é chegar diante do céu, diante do trono e dizer para Ele: olha, Senhor, eu não sou nada, eu não posso, mas Tu pode. Eu não tenho, mas Tu tens. Eu não faço, mas Tu faz. Tu és o Senhor. Ele reina, irmãos, Ele manda, e não há outro igual a Ele. Todo aquele que se levantaram contra Ele foram abatidos. Sim ou não, irmão? Está lembrado de Nabucodonosor, que criou, não é? Aquele jardim suspenso, que era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Mas no seu orgulho ele batia no peito e dizia: não sou eu, o grande rei Nabucodonosor, que criei a Babilônia para meu poder, para minha glória, para minha magnificência. E a Bíblia diz que ele nem terminou de falar, caiu uma voz do céu e disse: Nabucodonosor, para que tu saibas que eu, Deus, tenho domínio sobre o reino dos homens, ainda hoje tu vais comer com animais no campo. Ele foi porque Deus é Deus. Depois do seu sobrinho, o neto, né, Belsazar, fez uma festa para 1000 dos grandes. Quem sabe se fosse hoje, convidava a cúpula do Brasil, né? Como ele fez, convidou só os grandes. E no auge da festa, ele achou de profanar com as coisas sagradas. Brinque com tudo, irmão, mas não brinque com Deus. Profane tudo, mas não profane as coisas de Deus. Desde no auge da festa, ele mandou buscar os cálices sagrados que Nabucodonosor tinha trazido do templo de Jerusalém. E a Bíblia diz que ele achou por bem tomar vinho com as concubinas e prostitutas. Ele até pegou no cálice, colocou até o vinho dentro do cálice. Mas quando a Bíblia diz que ele foi tomar o cálice, que olhou para a parede, estava escrito, uma mão escrevendo na parede. Uma mão escrevendo no nome da parede. Aquele homem que estava zombando, aquele homem que estava prevaricando com as coisas de Deus, a Bíblia diz que ele começou a tremer na base e mandou chamar os astrólogos, sábios, para descrever o que estava ali escrito. E nenhum deles conseguiram descrever ou decifrar o que estava ali. E se lembraram de Daniel. Tem um homem aí, Belsazar, que Nabucodonosor muito considerava ele. Manda chamar ele. E mandaram chamar Daniel. E Daniel, na sua simplicidade, disse: ali está escrito: Mene, Mene, Tekel, Ufarsim. Mas o que é isso, Daniel? O que quer dizer isso, Daniel? Pesado foste na balança e foste achado em falta. Cortou Deus o teu reino e tomou e acabou. E a Bíblia diz que aquela grande fortaleza chamada Babilônia, na mesma noite foi entregue aos medos e persas, e o rei Dário começou a reinar, porque Deus é Deus. Vire para o seu irmão: Deus é Deus. Deus vai fazer, Deus vai fazer, Deus vai fazer. Receba essa palavra hoje. Deus vai fazer, Deus vai fazer. Deus vai ter um encontro com alguém. Receba a palavra de Deus esta noite. Aleluia. Quem sabe eu estou diante de pessoas que o seu inimigo está alvorando a bandeira e dizendo para você que não tem mais jeito. Quem sabe até desafiando você, dizendo que para você não tem mais jeito. Cadê o teu Deus? Mas eu quero dizer, eu quero profetizar aqui esta noite: a bandeira dele vai descer e a tua vai subir. Aleluia. Deus vai mudar o quadro, Deus vai reverter a situação. Receba essa palavra esta noite. Glória a Deus, porque Deus é Deus. Glória ao nome de Jesus.
Os irmãos sabem que os amonitas eram povos guerreiros, né? Descendente de Ló, conhecido pela crueldade para conquistar as terras. Eles eram maus. Certamente Israel conhecia a história deles, né? Mas Josafá clamou e disse assim, veja o texto sagrado: e nela habitaram e edificaram nela um santuário em teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada ou juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos a ti diante desta casa, pois o teu nome está nesta casa. Aleluia! E clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos livrarás. Amém, irmãos? Se você clamar, ele chega. Se clamar com fé, ele chega. Glória ao nome de Jesus. Aí disse: mas ainda agora, Senhor, pois eis que os filhos de Amon, aquele povo mau, que desalera o povo, que destrói o povo, que acaba de toda maneira, não quer saber de qualquer forma, ele mata de todo jeito. Agora também os filhos de Moabe, os amonitas e os da montanha de Seir, pelos quais não permitiste que Israel passasse quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não destruíram. Eis que agora nos dão pago, vindo para nos lançar fora da herança que nos fizesse herdar. Ah, Senhor, porventura não os julgarás? O nome Josafá, na etimologia da palavra, irmão, quer dizer Deus é juiz. E ele julga. E não julga como os homens julgam. Porque até o símbolo da justiça humana, irmão, parece um paradoxo, é cega. A mulher, não conhece o símbolo da justiça humana, é uma mulher com a balança na mão, os olhos atados e uma espada na outra. Aí eu disse assim: a justiça é cega. E é mesmo, porque tem tanta gente aí injustiçada, né? Mas agora, a justiça dele não. Ele vê tudo. Ele viu, ele vê. Salmista no Salmo 139 e o versículo de número 7, ele diz: para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se eu subir no céu, ali tu estás. Se eu fizer do Senhor a minha cama, ali tu estás também. Se eu tomar as asas da alva e voar, até ali a tua mão me susterá. Ele vê. Amém, irmãos? É um dos atributos de Deus, é que ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele sabe tudo, ele está em todo lugar e ele pode todas as coisas. Aquilo que é impossível aos homens é possível para Deus. Está lembrado? Quando aqueles 3 varões, né, que eram anjos como varões, foram visitar Abraão e disse a ele na sua velhice que ele ia ser pai ainda de uma grande nação. A Bíblia diz que Sara estava por trás da tenda e deu uma risada. Eu já perdi os costumes das mulheres. Abraão já perdeu o vigor, tem 100 anos, eu tenho 90. Conversa, rapaz. Aí o anjo disse assim: por que tu riste? Porventura haveria alguma coisa difícil ao Senhor? E esta noite eu sinto de Deus dizer para você: por que você está duvidando? Porventura
Haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Ei, aquilo que o juiz disse que não tem mais jeito, Jeová vai dar jeito. Jesus está ressuscitando esta noite. Jesus está ressuscitando promessa na tua vida esta noite. Tem jeito, Jesus vai dar jeito. Recebe a palavra esta noite, abraça. Deus vai cumprir esta palavra da tua vida. E o nome Jaziel significa Deus vê. Ei, quem pode? Ele vê, ele viu, irmão. Ele viu já os arrumadinhos. Ele viu as traições, ele vê. Ele sabe de todas as coisas, irmão. Ninguém se esconde da presença dele. Diga amém. E diz o texto sagrado, irmãos, que ele ainda começou a clamar ao Senhor. Esses que agora nos dão pago, querendo nos destruir, né? E, nosso Deus, porventura não julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. O segredo da vitória é esse: é confiar no Senhor. Diga para o seu irmão, dê um sorriso colgate para ele, diga assim: confia, Deus é Deus. Aleluia. E diz, amados, que todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também diante das suas crianças, suas mulheres, seus filhos. E então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, e disse: Jaziel, dai ouvido, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais. Interessante que, segundo alguns estudiosos, diz que essa palavra não temais, ela existe na Bíblia cerca de 366 vezes. Eu aprendo com isso que para cada um dia do ano, Deus diz assim: não temais. Segunda, não temas. Terça, não temas. Quarta, não temas. Quinta, não temas, não temas, não temas, não temas. Aí tem um ano bissexto, né? Que tem um dia a mais. Aí ele diz assim: não tem mais. Levante a sua mão e adore a Ele esta noite. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os acharei no fim do vale, de diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis que pelejar. O grande problema às vezes da gente, irmão, é porque a gente quer dar uma ajudinha a Jesus. Quer dar uma ajudinha a Deus. Vou dar uma ajudinha. Ô irmão, Deus é suficiente. Não precisa de ajuda não. Por causa de ajuda tem confusão até hoje entre Ismael e Isaac. Até hoje tem guerra lá. Espera em Deus. Não bota a mão não. Quem vai fazer é o Senhor. Descansa nele. Amém, irmão? Deixa dos teus ajeitados. Ajeitado é coisa de homem, rapaz. Tu és homem, mas tu és espiritual. Tu vai morar no céu. Tu estás passando um tempo aqui. Tu és peregrino aqui. A nossa morada é o céu, irmão. Aí disse mais: nesta peleja não tereis que pelejar, parai e estais de pé. O segredo da bênção também é estar de pé.
que às vezes tá, mas não tá. Permita. Às vezes tá, mas não tá. Tá só o corpo, mas o espiritual tá bem longe. Não tá boa essa palavra, não tá, irmão? Se não tiver, é essa mesmo. A palavra que já mandou falar foi essa. Tá, mas não tá. Mas esta noite Jesus pode reconciliar com você. Você pode reconciliar com Ele. Glória ao nome de Jesus. Reveja os caminhos. Veja onde você parou e caminhe de novo. Tá, mas não tá. Às vezes na igreja é uma coisa, em casa é outra. Às vezes a igreja é uma coisa, no trabalho é outra. Mas esta noite quer que você esteja que esteja. Amém, irmão? Quer que você esteja tendo ou estando, né? Porque, irmão, quem anda na presença de Deus, quem tem compromisso com Deus, Deus tem compromisso com ele. Amém, irmão? Aí disse assim: parai e estai de pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor será convosco. Não tire a mão. Tem coisa, irmão, que a impressão está na prateleira de Deus. Deixa eu tirar. Porque se você mexer, vai feder. Às vezes quer desenterrar o defunto. Deixa lá, irmão. Deixa o defunto lá, irmão. Porque se tu mexer, a fedentina vai aparecer. Viu? E quem tiver seus problemas, que resolva com Jesus. Não bota a sua mão não, rapaz. Porque você vai criar problema para você. Deixa lá, porque Jesus sabe fazer. Ele faz e fica feito. Amém, irmão? Às vezes a gente quer fazer, aí fica tudo errado. Uns ficam com raiva, outros ficam doentes, adoecem, outros vão para o hospital. E às vezes quando a gente mexe, sabe o que acontece? Até barulho vem. Se fere, se machuca. É melhor Jesus fazer, porque quando ele faz, fica todo mundo calado. Vai mexer com a vontade de Deus. Amém, irmão? A palavra dele também é esta noite aqui, ó. Deixe Jesus resolver. Faça o seguinte, faça como o conselho que o profeta deu a Josafá. Cante. Canta. Se tem alguém que se incomoda com o teu cântico, é o inimigo da tua alma, é os teus inimigos, irmão. Tem gente que não suporta ver você louvando. Mas cante. Veja o segredo. Então Josafá prostrou-se com seu rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando ao Senhor. E levantaram-se os levitas e os filhos dos coatitas e os filhos dos coraitas para louvarem ao Senhor Deus de Israel com alta voz. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperarei. Aleluia. E diz mais o texto sagrado, que ele aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, para que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados
e dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Parece que eu estou vendo. Louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Senhor, louvai ao Senhor. E a Bíblia diz que à medida, irmão, versículo de número 22, que ao tempo que eles começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e os de Moabe e os da montanha de Seir, que vieram contra Josafá e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores da montanha de Seir para o destruir e exterminar, e acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros ao quê? A destruir-se. Quem é ruim? Amém, irmão? Sabe o que aconteceu depois disso aqui? Deus Jeová abençoou Israel. Às vezes a luta vem para Deus nos abençoar, e muitas vezes a gente murmura. Sabia disso? A luta vem para Deus nos abençoar, porque está escrito lá em Romanos 5:3, né? Porque a tribulação produz paciência, a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações. Aleluia. Quanto mais provado, mais tem óleo, irmão. Quanto mais provado, mais tem uma palavra para falar. Aleluia. Veja o texto, versículo de número 24. Entretanto, chegou Judá à atalaia do deserto, e olharam para a multidão, e eis que eram, o que, irmãos? Corpos mortos, que jazia em terra, e o que mais? E nenhum escapou. Versículo 25. E vieram Josafá e seu povo para saquear os despojos, e acharam neles fazendas e cadáveres em abundância, como também objetos preciosos, e tomaram tanto para si que não podiam levar, mas 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Deixa eu dizer aqui. Ei, depois do problema, a bênção é recalcada e sacudida. Amém, irmão? Alguém vai botar a mão na cabeça e dizer: mas como foi que ele está assim hoje? Como é que ele está naquele lugar desse jeito? Eu não acredito. Aguarde, espere, porque no tempo a promessa que ele te fez, ele vai cumprir. Amém, irmãos? Não se desespere, espere. Ei, afrontaram Josafá, afrontaram Israel. Eles não pegaram numa arma, irmão. Só fizeram cantar. Canta. Diga para o seu irmão assim: canta. Canta, rapaz. Adora Ele. Amém? É em meio à adoração que Ele vai mudar o quadro. É em meio ao louvor que Ele vai mudar a situação. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Veja bem,
eram objetos, pedras preciosas. O destojo era tanto que eles passaram 3 dias levando. Vire para o seu irmão e diga para ele assim: ei, jantar agora de noite, irmão? Diga: ei, a bênção é completa. Recebe a palavra de Deus esta noite.